Olá, queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião, respondemos questionamentos e você pode mandar a sua dúvida para mim no meu Instagram, que está aparecendo bem aí embaixo. Se você não me segue no Instagram, já me segue lá, tá bom? Bota aí para me seguir e aí você envia uma pergunta para mim, um vídeo, e eu vou colocar você aqui. Hoje a pergunta vem lá de Balneário Camboriú, olha só que legal, uma pergunta bem interessante sobre os 24 anciãos de Apocalipse. Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Fala sério, pastor! Meu nome é Davi, eu sou de Balneário Camboriú e eu tô com uma pergunta, pastor. Quem são os 24 anciãos mencionados em Apocalipse 4, versículo 4? Lá em Mateus 19, versículo 28, ele fala, dá uma pequena referência. Não sei se o conceito está certo. Jesus responde a Pedro que aqueles que seguirem a ele, né, se referindo aos discípulos, vão se sentar nos 12 tronos. E ele também faz uma referência acerca da tribo de Israel. Será que os representantes da tribo de Israel e os 12 apóstolos são os 24 anciãos? Responde para nós, pastor. Fala sério, pastor! Muito obrigado, Davi, por sua pergunta. Bem interessante a sua pergunta sobre Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler, verso 4. E diz aqui: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Coroas de ouro. Uau, então, quem são esses 24 anciãos? Eu tenho aqui o comentário bíblico adventista, eu sempre indico ele aqui nos nossos vídeos, e eu vou consultar aqui o comentário bíblico adventista, o que ele fala sobre os 24 anciãos. Vamos ver aqui. Já de antemão, eu digo para você que não há concórdia entre os teólogos, porque não existe um claro assim, diz o Senhor, sobre este assunto. Mas então eu quero compartilhar a visão que alguns teólogos têm, as alternativas que nós temos, não é? Os 24 anciãos foram vistos assentados em 24 tronos ao redor do trono de Deus. Esta cena lembra a Septuaginta, né, a versão grega do Antigo Testamento, de Isaías 24, verso 23, que diz assim: O Senhor reinará e perante os anciãos será glorificado. Os anciãos são retratados vestidos de vestiduras brancas, o que pode simbolizar justiça, e com coroas na cabeça, não é? Stephanoi, emblemas de vitória. Esses elementos levaram alguns a sugerir que eles representam os remidos. Uma das interpretações defende que, aqui então eu vou trazer as propostas, mas eu não posso bater o martelo porque a Bíblia não fez isso, né? A Bíblia não diz, são eles, então a gente vai trazer as ideias, não é? Uma das interpretações defende que a descrição do trono celestial, em Apocalipse 4 e 5, deve ocorrer antes do início dos eventos dos 7 selos. Assim, se os 24 anciãos eram seres humanos, conclui-se que são pessoas que já estavam no céu nos dias de João. Com frequência, eles são identificados com os santos que saíram das sepulturas por ocasião da ressurreição de Jesus. Você pode ver isso em Mateus 27, versos 52 e 53. Então, houve uma ressurreição especial. Quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou algumas pessoas e levou essas pessoas para o céu. Quantas pessoas? A Bíblia não fala. Quem foram essas pessoas? A Bíblia não fala. Mas é fato que existem pessoas que já foram ressuscitadas e já estão no céu. Então, alguns entendem que, em se tratando de seres humanos que foram vencedores, estão ali com coroas, né, símbolo de vitória, talvez, muitos teólogos acreditam nessa vertente, que talvez fossem estes que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus e subiu com ele aos céus. Muito bem. A ressurreição principal ainda está no futuro, como nós sabemos, 1 Tessalonicenses 4 e o verso 16 nos fala sobre isso. Portanto, a presença de seres humanos no céu não pode ser considerada evidência de que a ressurreição de todos os remidos precederá os acontecimentos retratados ali nos selos, tá bom? Outra interpretação compara os 24 anciãos
com os 24 turnos de sacerdotes que existia em Israel, do sacerdócio levita. Assim como os sacerdotes ministravam diante de Deus no santuário terreno, João vê 24 anciãos ministrando no santuário celestial. Outra sugestão ainda, e é uma sugestão bem interessante, porque é a tipologia, não é? Então ali é um santuário no céu, o trono de Deus, e havia realmente 24 turnos de sacerdotes, você vai encontrar isso lá em Crônicas. Então alguém sugeriu que talvez fossem 24 sacerdotes, enfim, talvez seres humanos ainda, não é? Não sabemos. A outra sugestão é que os 24 anciãos simbolizam Israel em seu sentido mais pleno. 12 simbolizando Israel literal, o povo de Deus, antes da cruz, e os outros 12 seria o Israel espiritual, a igreja cristã, ali quando Jesus chama os 12 apóstolos. Assim, eles podem ser comparados com os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, conforme perguntou aí o amigo Davi, é uma das propostas, tá? Este ponto de vista enfatiza o caráter simbólico das figuras, em vez de compreendê-las como santos literais que já estão no céu. Então, entende como uma simbologia desse aspecto do Israel literal e do Israel simbólico. Outros intérpretes ainda afirmam que os 24 anciãos são anjos e não seres humanos. Eles destacam que os anciãos são retratados ministrando as orações dos santos, obra que, segundo acreditam, dificilmente seria confiada a seres humanos. Tendo em vista que esse aspecto da intercessão, não é? Esse aspecto aqui de ministrar as orações dos santos, não é confiado de fato a seres humanos, talvez poderia ser anjos. O fato é, a Bíblia não bate o martelo dizendo quem são esses 24 anciãos. Vamos ter a resposta quando estivermos lá diante da face do Senhor e pudermos então compreender claramente, agora não como por espelho, como diz o apóstolo Paulo, mas vendo face a face. Então, essa é a resposta. Eu queria trazer uma resposta mais contundente. De fato, algumas perguntas realmente a gente não tem uma resposta que possa dizer é isso, porque acaba sendo arrogância, né? Se a Bíblia não diz que a gente não pode chegar e dizer é assim. Então, eu apresento as propostas, aquelas visões, né, que são apresentadas por diversos teólogos que já estudaram o assunto, e a gente vai descobrir melhor quando estiver lá no céu, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, um abraço aí para os irmãos de Balneário Camboriú. Deus abençoe vocês.